Vídeo 3. Tesouro Selic. Entenda de uma vez por todas o que é e como funciona. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da nossa série sobre Tesouro Direto. Hoje vamos falar sobre um dos títulos mais conhecidos por quem está começando a investir, o Tesouro Selic. Mas afinal, o que é a Selic? Como o Tesouro Selic rende? E será que ele pode ser uma boa opção para sua reserva de emergência? Vamos entender tudo isso de forma simples. 1. O que é a taxa Selic? Primeiro, vamos entender o que significa Selic. A Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira e é definida pelo Banco Central. Ela influencia diversas outras taxas de juros do mercado. Quando a Selic sobe, o custo do dinheiro tende a aumentar. Quando a Selic cai, os juros da economia tendem a diminuir. E o que isso tem a ver com o Tesouro Selic? Tudo, porque o rendimento desse título acompanha a taxa Selic, seguindo as regras definidas para o título. 2. Como o Tesouro Selic rende? De forma simples, pense assim: você empresta dinheiro para o governo por meio da compra de um título público. Em troca, o seu dinheiro passa a render de acordo com a remuneração do Tesouro Selic. Por isso, quando você investe no Tesouro Selic, não significa que o dinheiro simplesmente fica parado. Ele está aplicado e pode gerar rendimento ao longo do tempo. O rendimento exato vai depender da taxa vigente, do preço do título, do período em que você permanece investido e dos custos e impostos aplicáveis. 3. Para quem o Tesouro Selic pode ser indicado? O Tesouro Selic costuma ser considerado por investidores que procuram uma alternativa de renda fixa para objetivos de curto prazo e para formar uma reserva de emergência. Mas atenção! Investimento não é dinheiro parado na conta. Mesmo sendo um investimento de baixo risco de crédito, o Tesouro Selic pode apresentar pequenas oscilações de preço antes do vencimento. Por isso, é importante entender que nenhum investimento deve ser escolhido apenas porque parece seguro. Você precisa estudar, considerar seu objetivo, prazo e necessidade de liquidez. 4. Tesouro Selic e reserva de emergência. Agora chegamos a uma das utilizações mais conhecidas do Tesouro Selic, a reserva de emergência. Imagine que você perca uma fonte de renda ou tenha uma despesa inesperada. A reserva de emergência existe justamente para situações como essas. Em vez de precisar recorrer ao cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos caros, você pode utilizar uma reserva financeira construída previamente. E o Tesouro Selic pode fazer parte dessa estratégia, desde que você compreenda as regras de liquidez e resgate do título. Uma boa reserva de emergência precisa priorizar segurança, liquidez e simplicidade. 5. Uma regra importante. E aqui vai uma dica importante. Não escolha um investimento apenas pelo rendimento. Antes de investir, pergunte: qual é o meu objetivo? Quando vou precisar desse dinheiro? Eu posso precisar resgatá-lo rapidamente? Qual é o risco? Quais são os custos e impostos? Essas perguntas são muito mais importantes do que simplesmente procurar o investimento que promete o maior rendimento. Então, resumindo, a Selic é a principal taxa de juros da economia brasileira. O Tesouro Selic é um título público cuja rentabilidade está relacionada à taxa Selic. Ele pode ser uma alternativa interessante para objetivos de curto prazo e pode fazer parte de uma estratégia de reserva de emergência, considerando as condições de liquidez e as características do título. Mas lembre-se, investir bem começa por estudar e entender onde você está colocando o seu dinheiro. No próximo vídeo da nossa série, vamos continuar avançando no Tesouro Direto e conhecer outro tipo de título. Se este conteúdo ajudou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe a série. Até o próximo vídeo!